Olá, boa tarde, um beijo, Alessandra Espanha, para você que estava aí, ó, ligadinho com ela, agora fica comigo porque está começando Mais Estilo. E hoje, quarta-feira, tem coluna de arquitetura com Hancine Kézia. Hoje tem educação de filhos com a neuropsicopedagoga Daniela Correia Nogueira. Hoje tem também uma mulher empreendedora muito chiquérrima, Ana Carolina Petit. Então fica comigo porque o Mais Estilo só está começando. E vamos começando o programa de hoje com a nossa querida Hancine Kézia, que tem mais dicas importantíssimas, especiais pra gente na coluna de arquitetura. Oi, Angélica. Oi, pessoal de casa. A coluna Arquitetura com Hancine Kézia de hoje está muito legal. E eu vou falar para vocês por quê. Esses tempos para trás, eu lancei nas minhas redes sociais uma pergunta: o que você gostaria de ouvir na nossa coluna? E foram muitas respostas, eu fiquei muito feliz, muito obrigada, gente, pela participação. E o tema de hoje é banheiros, que foi uma sugestão de uma pessoa. E esse tema ele é bem extenso, eu tenho muitos assuntos, muitas coisas para serem faladas sobre banheiros. Então, eu estou criando aqui uma minissérie sobre banheiros e a gente vai falar durante várias quartas-feiras aqui a respeito desse assunto. E eu fiz uma divisão, no primeiro dia nós vamos trabalhar com bancadas, cubas e torneiras. Quando a gente fala de banheiro, uma das primeiras coisas que vem na cabeça é aquela bancada linda, com uma cuba maravilhosa. Então nós vamos começar por aí. Quando eu falo de bancada, eu tenho diversos tipos, diversos tamanhos. Ela pode ser de pedra, pode ser de madeira, pode ser de concreto, pode ser feita com porcelanato, que é uma coisa que está super em alta no momento. Então vamos abordar um pouquinho de cada. Quando eu falo de tamanho, depende muito do banheiro. Então a largura vai depender da disposição que você tem no banheiro, da quantidade de espaço que você tem no banheiro para colocar a cuba, a bancada em si, né? E essa bancada, ela pode ser para uma cuba, pode ser para duas cubas. Normalmente banheiro de casal a gente faz com duas cubas e fica muito bacana. E os materiais que a gente tem disponíveis, eu vou ter pedra, que fica muito elegante, a gente tem os granitos, tem os mármores, tem os silestones, que ficam maravilhosos para a bancada. Elas podem ser também de madeira, a madeira deixa a coisa aconchegante, está usando muitas vezes a mistura de concreto com madeira, aí você coloca uma cuba de sobrepor por cima, que eu também vou falar sobre isso daqui a pouco, mas que fica bem interessante e deixa o banheiro bem moderno e aconchegante. Um outro tipo que está sendo utilizado com muita frequência atualmente são as bancadas de porcelanato. As bancadas de porcelanato, elas são feitas semelhantes às bancadas de pedra, são cortadas, muitas vezes elas recebem até uma pedra ardosa por baixo para dar mais resistência ao porcelanato, mas ela fica semelhante a uma bancada de granito. As quinas são feitas também com meia esquadria, fica uma coisa bem bonita e bem elegante as cubas feitas em porcelanato. Com relação à profundidade da bancada, é interessante que ela tem uma medida de acima de 55, 60 centímetros. 60 é uma medida que eu considero bem confortável, porque você consegue assentar bem uma cuba e uma torneira e ter espaço para limpeza, para organizar essa bancada. Um ponto importante nas bancadas é o rodabanca, que é essa pedra que faz a parte, esse frontão superior da bancada. Esse rodabanca ele pode ser de diversos tamanhos, preferencialmente que ele seja do mesmo material da pedra, mas isso não é a regra, você pode usar com outros materiais também. Mas quanto mais alto, mais elegante ele fica. Mas isso depende muito da intenção do projeto. Um outro detalhe da bancada é a saia, que é essa parte inferior que serve para cobrir o sifão. Essa saia da bancada, ela pode ser tanto com 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, depende. Se embaixo você precisar colocar um armário, ela não pode ser tão grande, mas ela fica bem elegante, maior. Atualmente até tem usado ela mais fininha, as cozinhas pelo menos, elas estão vindo mais com granito fininho, sem muito acabamento, sem saia muito longa. É uma tendência, mas eu gosto muito dessas saias maiores para tampar o sifão. Com relação à altura dessa bancada, ela sofre algumas variações. A altura dela vai depender da cuba que você vai utilizar. O ideal é que por cima dessa cuba fique uma altura de 90 centímetros. E já que eu estou falando de cubas, vamos ver os tipos de cubas que existem. Então eu tenho a cuba
de embutir, que é a mais comum, que eu tenho a pedra, ela vai ficar colada por baixo da pedra, não vai aparecer nada da cuba em cima da pedra, só por baixo. Depois eu tenho a cuba de sobrepor. Essa parte dela vai ficar embutida e vai aparecer uma borda por cima da bancada. Eu tenho também a cuba de apoio, que essa também tem sido muito utilizada, que é por cima da bancada, ela vai ser aquela, pode ser quadrada, redonda, mas ela vai estar sempre por cima da bancada. Tem umas cubas de semi-encaixe, que elas vão encaixar uma parte na pedra, outra parte vai ficar para o lado de fora. São cubas também muito bonitas, muito elegantes. No passado, a gente tinha aquela cuba de parede mais tradicional, que tinha uma coluna que você encostava na parede. Atualmente, você tem algumas cubas de parede, mas são mais modernas, são mais quadradas. E elas dão também um design interessante, dependendo do espaço que você tem, talvez essa seja a única possibilidade de utilização para uma cuba. E eu tenho também essas cubas que são estilosérrimas, que são as cubas de piso. Elas normalmente são uma coluna inteira, que fica muito elegante, o custo também é um pouco mais alto, mas ela fica bacanérrima. E com relação ao design dessas cubas, eu tenho diversos formatos. Eu tenho elas mais quadradas, mais arredondadas, completamente redondas. Eu vou ter colorida, atualmente está usando marrom, umas que imitam as Cortem. Eu tenho também as de vidro ou até de porcelana pintada, que elas são qualquer cor, vermelho, amarelo, preto, verde, eu consigo fazer as cubas e ficam muito bonito. Tem também as de vidro. As de vidro elas ficam mais leves, principalmente quando o espaço é pequeno. Minha única ressalva com relação às coloridas e a de vidro é com relação à limpeza. Porque se você tem um uso intenso do banheiro, por exemplo, para escovar dente, para lavar a mão o tempo todo, pode ser que o aspecto dela não fique bom. Então eu utilizo normalmente para lavabos ou para banheiros que são pouco utilizados. Um outro estilo de cuba que existe, que eu gosto muito, eu acho ela que deixa bem elegante o banheiro, são as cubas esculpidas. A cuba esculpida ela é feita no próprio material da bancada. Você vai ser uma pedra, um silestone ou até mesmo porcelanato, dá para fazer a cuba esculpida. Então notem que ela é um formato normalmente quadrado, porque para se esculpir nessas peças, tanto pedra quanto porcelanato, ele já tem o formato quadrado. Até na pedra é possível esculpir ainda uma redonda, mas o mais comum é ser quadrada. E nela fica oculto o ralo. Você faz uma tampa na cuba, onde você oculta esse ralo. Fica super bacana, super elegante, é uma tendência, as pessoas têm usado muito, as fábricas de porcelanato têm investido nisso. Ela só tem uma ressalva para ela, a limpeza. Não é muito fácil, porque você tem que retirar essa tampa que está ocultando o ralo para fazer a limpeza. Então a limpeza dela não é muito prática. Mas tem algumas empresas que já estão se especializando, colocando alguns pezinhos nessa tampa que faz com que a limpeza fique fácil. E uma vez que você escolheu a bancada, escolheu a cuba, o modelo que você gostou, a gente tem que partir para as torneiras. As torneiras, elas são escolhidas em função desses dois itens, tanto da bancada quanto da cuba. Se a sua cuba for de apoio, você vai precisar de uma torneira com a bica um pouco mais alta. Porque sempre entre a cuba e a torneira tem que ter um intervalo de 10 a 15 centímetros para que você consiga colocar a mão por baixo e lavar a mão. Então é super importante isso. Se a sua cuba for de apoio e você tiver uma parte nela que a gente chama de mesa, essa mesa você coloca a torneira nela e você pode usar a bica mais baixa, mas do contrário, você vai colocar essa bica alta. Dependendo do formato da bancada, do jeito que for o seu banheiro, é possível também utilizar a torneira de parede. A torneira de parede fica super elegante, eu gosto muito de utilizar em lavabo, porque ela dá uma elegância no lavabo, ela compõe muita bancada, então ela sai da parede e vai até o centro da cuba. Um outro ponto que você tem que prestar atenção na hora de escolher a torneira é que se você vai ter água quente e água fria ou se vai ser só água fria. Então, se for água fria, você vai ter a torneira que vai ter só um registro, onde você vai girar esse registro para abrir a torneira. Se for com água quente, você vai ter opção de ter um misturador, que são duas torneiras, uma de quente e uma de fria. E esse misturador, ele também fica de uma forma elegante, você vai colocar ou na bancada ou na parede, também existem os dois modelos. Ou então você vai utilizar uma torneira chamada monocomando. Para um lado ela vai ficar quente, para o outro lado ela vai ficar fria, que também é bem prático de utilizar. Só que para se usar essa torneira monocomando, você tem que ficar atento à pressão da água que você tem em casa. Então, normalmente, você precisa estar com a caixa d'água exatamente em cima, mais ou menos uns 5 metros acima do banheiro que você vai utilizar essa torneira. Então, isso é um detalhe bem interessante, porque tem gente que às vezes usa essa torneira com monocomando e vai achar que ela não funciona, que ela é ruim. Mas, na realidade, você precisa estar atento à pressão que você vai ter na coluna d'água. As torneiras também, elas têm infinitos designs. Tem que vai colocar com vidro, tem algumas mais simples cromadas, mas que também são elegantes, com desenho muito moderno.
Você tem que olhar também o tipo de misturador que você quer, a torneira, que jeito que ela vai ser a abertura dela. Tem umas que são de 1/4 de volta, que é muito prático. Tem aquelas que a volta é maior, que não é tão prático assim. Atualmente, por uma questão de economia de água, a gente utiliza de 1/4 de volta. Com relação às cores das torneiras, no passado a gente só utilizava cromada. Atualmente a gente utiliza diversas cores de torneira e que elas ficam bem atuais e bem contemporâneas. Por exemplo, nós temos a torneira preta, que fica super elegante no banheiro, a torneira bronze, que fica também muito bacana. Hoje tudo tem sido muito voltado para bronze e para preto. Tem também a torneira dourada. Dourada fica super interessante, dependendo do design que você faz no banheiro, ela fica maravilhosa. Só que essas torneiras, essas cores de torneira, por serem torneiras mais lançamento, é um pouco mais caro. Mas vale a pena, por um bom design, por um bom projeto, ela vale a pena ser utilizada. Bom, essas são as dicas que eu tenho para bancadas, torneiras e cubas. A escolha dessas peças vai depender muito do design que você quer, da intenção do seu projeto, do espaço que você tem, do custo que você quer com a execução desse banheiro. Então, assim, tudo é um conjunto que tem que ser muito bem pensado. Por isso, nesse momento, é importante a ajuda de um profissional para estar te acompanhando de perto para fazer essa obra, seja ela um banheiro novo ou uma reforma. Na semana que vem, a gente volta com novas dicas, com novos temas, né? Todos esses temas que eu falei que eu vou trabalhar aqui sobre banheiro. Então, até mais e um grande beijo. Tchau, Angélica! Beijo, Rancine! Gente, agora que tal a gente acompanhar a história de Ana Carolina Petit, uma super advogada do sul de Minas que tem uma história linda de mulher empreendedora com a própria vida. E esse quadro maravilhoso das mulheres empreendedoras, não poderia faltar uma mulher muito especial aqui do sul de Minas, que já chegou com uma frase para mim enquanto a gente bate um papo, que é uma frase que é, digamos assim, o resumo da obra, tá? Esse é o resumo da doutora Ana Carolina Petit, advogada. Ela disse o seguinte para mim: quem quer, faz. É isso mesmo, doutora? É uma honra para mim poder estar aqui falando um pouquinho sobre a minha carreira, sobre a minha vida, poder compartilhar um pouquinho de tudo que eu vivi até aqui. Essas experiências são importantíssimas. Eu vou chamar ela de Carol porque eu posso. Né, Carol? Então, porque aqui a gente está aqui como amigas, como amiga dos nossos telespectadores também. Então, aqui é uma conversa entre amigos. Mas uma coisa importante que a gente tem dentro dessa coluna é mostrar para as mulheres que estão em casa que é possível a gente mudar uma realidade de vida, é possível a gente ir atrás dos sonhos que a gente tem. Você que é uma mulher que convive com os problemas das mulheres, com as dificuldades, com os obstáculos que a mulher enfrenta no dia a dia, né? Na sociedade, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então, esse fortalecimento da mulher, essa inspiração que a gente traz dentro dessa coluna é muito importante. Bom, então deixa eu dizer para vocês, Ana Carolina Petit, ela é, vou tentar, vamos ver se eu consigo, vamos lá. Ela é advogada, ela é vice-presidente da CIV Mulher, que é a Associação Comercial de Varginha, não é? Vice-presidente da CIV Mulher. Ela também é presidente da Comissão da Mulher Advogada, da OAB, da seção... Qual seção? Subseção, da 20ª subseção. Isso, é porque a OAB tem dessas coisas também, né? Seção, subseção. E também faz parte da comissão... Como que é? Conselho Municipal de Direitos das Mulheres. Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, do Conselho Municipal de Varginha. Ou seja, é uma mulher muito atuante dentro desse segmento, né, que nós estamos discutindo aqui nessa coluna, que é da mulher. Mas, para chegar onde a doutora Ana Carolina Petit chegou, não foi fácil. E eu acho que a gente podia começar a nossa história contando um pouquinho desse início, né, do seu sonho. Você sempre quis ser advogada, mas a realidade não era simples assim, né? A realidade que me apresentava, né, naquela época não me possibilitava financeiramente que eu fizesse o curso de Direito, que sempre foi a minha paixão.
A minha paixão começou porque eu trabalhei de secretária, meu primeiro emprego, no escritório de um grande advogado aqui de Varginha, que me deu a oportunidade. E ali eu me apaixonei pelo direito, eu decidi, eu quero fazer direito. E na época de ir para a faculdade, falei, e como fazer? Não tinha condições financeiras. A minha mãe sempre trabalhou fora, ela também foi uma pessoa que eu me espelhei, que eu me espelho até hoje, né? Para poder conseguir, né, realizar aquilo tudo que eu almejei desde adolescente. E eu fui fazer faculdade de administração, inicialmente, que era o curso que a minha mãe poderia me proporcionar, em virtude da instituição que eu estudei e também oferecia bolsa. Seu pai já era falecido nessa época? Meu pai já era falecido. Então, sua mãe criava você e sua irmã? Sim, somos duas filhas. A minha mãe sempre trabalhou fora também. Minha mãe sempre foi a provedora da nossa casa, desde sempre. Desde que eu me conheço por gente, essa realidade que se mostrava na nossa casa. Então, fui fazer o curso de administração de empresas. Trabalhava, na época, numa empresa prestadora de serviços, que o pai de uma amiga minha me deu a oportunidade. E ali dentro eu consegui uma oportunidade de trabalhar dentro da instituição de ensino que eu estava estudando. E lá estava sendo iniciado o curso de Direito. Ali eu fui trabalhar, tive uma proposta para trabalhar no departamento pessoal dessa instituição de ensino. E ali eu vi a minha oportunidade para começar a fazer meu curso de Direito. Tranquei o curso de administração de empresas e fui fazer o que eu sempre sonhei. E hoje estou aqui formada há 6 anos, atuante desde então, desde que eu tirei a OAB. Eu estou atuando, né? Como inicialmente eu tive umas sociedades, hoje eu estou vinculada à banca de um escritório muito grande aqui de Varginha. E os projetos foram acontecendo. Mas nesse momento que você estava fazendo a faculdade, não era tudo fácil também, né? Tinha que pegar ônibus, tinha que almoçar e o dinheiro era sempre muito contado, era tudo muito apertado, né? Mas com o tempo, você foi lutando pelo que você queria e é isso, sangue nos olhos, né? Quando a gente tem sangue nos olhos, eu quero aquilo e você vai atrás, é aquilo que você diz, quem quer faz. Então não foi o dinheiro a dificuldade, não foi a dificuldade familiar, financeira, o cansaço, nada disso foi obstáculo para você. Não, eu entendo que quando você tem um objetivo na vida, as coisas vão acontecendo. Você estando inserida ali num cenário que vai te proporcionar, você vai conseguir realizar as coisas. O não a gente já tem. Com certeza. Carol, você disse que é preciso ter foco. Você é casada há 13 anos, não é isso? Mas não tem filhos. Por quê? Foco? É isso? Inicialmente, lá atrás, voltando, né, na pergunta anterior que você me fez a respeito do meu início, quando eu conheci meu esposo, eu já estava trabalhando nessa instituição de ensino, foi lá que a gente se conheceu. E, inicialmente, eu tinha o meu objetivo. Eu sempre quis me formar, eu sempre quis ter um curso superior. Inicialmente, aquele era o meu objetivo. E, naquela época, eu passava por muitas dificuldades financeiras, mas muitas dificuldades mesmo. Eu sei que esse é um cenário que se apresenta na vida de muitas mulheres, a maioria delas, né, na verdade. E, naquela época, eu sempre tinha em mente que eu não queria, naquele momento, ter filhos. Porque eu tinha 2 objetivos. Eu tinha em mente que eu tinha que me formar primeiro, para depois ter um filho. E, na verdade, eu também não tinha condições financeiras de tê-lo naquela época. Os anos foram passando, as coisas foram acontecendo. Hoje em dia eu já estou casada há 13 anos. Eu fui adquirindo experiência, conhecimento, galguei o meu espaço que eu ocupo hoje. Tenho hoje condições financeiras para ter um filho, mas na verdade a gente sempre quer mais, né? Não, isso não é rótulo para ninguém. Assim como a mulher que também quer ter vários filhos também não é rótulo, desde que ela dê conta desses filhos, né? Desde que não entregue para a mãe criar, né? Não abandone as crianças. Ou seja, a mulher pode ser o que ela quiser. Estar onde ela quiser, né? Estar onde ela quiser, fazer o que ela quiser, isso é com ela, não é? Exatamente. E se a mulher tiver, ela dá conta. Porque nós somos multi, né? A gente consegue fazer tudo, a gente sempre dá um jeito para tudo. Eu acho que isso é muito do perfil da mulher. Se tiver também, ela consegue. Com certeza. E eu tenho visto, Carol, principalmente dentro dessa coluna de mulheres empreendedoras, como estamos cercados por aí, que às vezes a gente nem sabe, nem conhece histórias de mulheres tão brilhantes,
independente se é presidente de uma multinacional ou se ela é uma vendedora de docinhos, vendedora sabe, sei lá, de pequenos produtos numa lojinha, não interessa. São mulheres batalhadoras, mulheres que pegam a vida e falam: vem comigo, que no caminho eu te explico. Provedores, né? Provedores. Então, essa realidade é uma realidade que você se depara com ela em vários âmbitos, né? E tanto no Conselho Municipal, quanto na OAB, quanto na CIV Mulher, você está sempre diante dessas mulheres, né? Sim. Eu acho que a questão hoje, que mais é o centro de discussão, eu vivo essa realidade, para a mulher é a questão da otimização do tempo, que a gente vive hoje numa sociedade muito frenética, a gente acabou adquirindo direitos, mas muitos deveres também com isso, e a mulher lida, né? Ela tem que lidar com a casa, ela tem que lidar com os filhos, com as atividades dos filhos, com a cobrança do trabalho, com as outras atividades que ela assume. Então, na verdade, a gente luta contra o tempo hoje, o tempo todo nós estamos correndo, a gente está batalhando, a gente está aqui trabalhando, mas a gente já está pensando no que a gente tem que fazer depois que a gente encerrar a nossa jornada de trabalho, que a gente tem que passar no mercado, a gente tem que pegar aquelas mulheres que são mães, pegar o filho na escola. São muitas atividades e isso só a mulher consegue fazer, né? Fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas a gente sempre discute aqui no programa, principalmente essas mulheres casadas, mesmo as que não são casadas, né? As que não têm um companheiro, tem sempre alguém para ajudar, né? A gente não precisa querer fazer tudo, porque a gente se cobra muito também, não é? Que a gente tem que fazer tudo. Não, por que o marido não busca na escola? Por que ele não faz no supermercado? Essa realidade a gente tem que também aprender a dividir com outras pessoas, outros parceiros de vida, para a gente também não ficar sobrecarregada, né? Mas você percebe algum preconceito, Carol? Assim, você já passou por algum preconceito por ser mulher? Ou vivenciou isso escutou de outras mulheres esse preconceito? Na verdade, o preconceito que eu enxergo é mais na questão da cobrança, particularmente falando, né, da minha realidade, dessa questão de ter filhos. As pessoas cobram muito da gente o porquê que você não tem filho. Você já está chegando. Por que não? Não é uma ótima resposta? Porque é uma opção. Foi uma opção até agora, né? Não que não seja um desejo, é um desejo. Mas tem muitas outras mulheres que vai falar que optaram por não ter. Bom, para a gente terminar, durante a conversa, a gente viu que uma pessoa muito importante na sua vida, quer dizer, o seu marido é uma pessoa importante, que está sempre do seu lado, vocês são muito parceiros, mas a gente percebe que dentro da sua vida, a sua mãe foi uma figura fundamental para o seu crescimento profissional, para o seu crescimento como mulher. E tem pouco tempo que você perdeu sua mãe, né? Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque da mesma forma que te cobram hoje, até eu estou emocionada aqui, que te cobram hoje você não ser mãe, a sua grande referência sempre foi de vida, foi a sua mãe, né? Como é que é isso? Como é que é o papel dessa mulher na sua vida? É difícil para eu falar dela aqui, porque ela é uma pessoa que me inspira, mesmo ela tendo falecido, né, há 3 meses, está muito recente ainda, por isso que ainda às vezes acaba me tocando, de certa forma, porque ela sempre foi uma mulher que, desde quando eu me vi ali, assim, a ponto de já compreender a situação de vida, ela sempre saiu de casa para trabalhar, ela sempre preocupou em prover o lar, porque, embora, né, eu perdi meu pai também na adolescência, a minha mãe sempre foi a pessoa que tomou a frente de tudo na minha casa. Minha mãe é uma pessoa foi uma pessoa que lutou, que nunca desistiu. Ela era uma pessoa digna, entendeu? Por isso que ela me comove, a história dela, e por isso que até hoje ela me inspira. Em todas as situações da minha vida, eu sempre lembro de alguma coisa que acontecia, das dificuldades que nós passamos juntas, né? Minha irmã também saiu de casa muito cedo para poder jogar, que ela é atleta profissional de vôlei.
Então, na nossa história de vida, somos nós três. Eu, a minha mãe... 3 mulheres. Três mulheres. A minha mãe sempre batalhou por nós, sabe? Minha mãe acordava cedo, ela ia trabalhar, ela deixava o café pronto, a mesa posta. Até, né, na semana antes dela falecer, eu almoçava todos os dias na casa dela. Eu chegava lá, eu e meu marido, minha irmã não mora aqui em Varginha mais atualmente. A preocupação, o cuidado que ela sempre teve, ela conseguiu, no decorrer da vida dela, conciliar o trabalho, ela sabia que ela tinha que levar o sustento para dentro da nossa casa, o exemplo, e ela ainda tinha tempo para poder cuidar da gente. Então, assim, para mim ela é uma mulher formidável. Ela foi e continua sendo minha inspiração de vida até hoje. Nada mais a acrescentar, porque olha aqui, fala se eu não tô arrepiada. Tô arrepiada, é arrepiada. É emoção, né? Porque mãe a gente não esquece. Nunca mais. Eu sempre falo que o amor vai sempre ser amor em qualquer lugar, né? Então ela tá lá de cima olhando por nós aqui. Cuidando ainda de vocês, como sempre. Mas é bacana a gente ver essas histórias. Querida, parabéns, viu? Pela sua história, pela sua luta. Eu acho que você trouxe ainda mais inspiração para as mulheres que nos acompanham no programa. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. É muito bom poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, das minhas experiências. Eu tenho certeza que tem outras mulheres incríveis e extraordinárias que ainda vão passar por aqui e poder inspirar outras mulheres. Muito obrigada, viu? Muito especial essa história, né? Bom, e agora nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.